Boa tarde, turma. Tudo bem? E hoje nós ainda vamos falar sobre aplicações de integrais duplas. Mas primeiro, eu queria só resolver um exercício, o último da aula passada. E a gente começa a falar das aplicações de hoje. Então, olha, eu deixei esse exercício aqui, exercício 3 da aula passada, de centro de massa. Determine a massa e o centro de massa de uma lâmina triangular. Aí ele me dá 3 vértices aqui. E ele me dá a função densidade. Aí olha o que ele quer, o centro de massa. Isso não é problema, porque você já sabe resolver, já sabe todas as fórmulas, até demonstrar as fórmulas para calcular o centro de massa. Então, deixa eu colocar aqui as informações. Ele me dá essa função densidade, 1 mais 3x, e ele me dá 3 vértices, a origem, o 1 e 0, e 1 e 2. Vamos resolver. Nesse caso, como ele pede o centro de massa, e você já sabe que para calcular centro de massa, você vai precisar calcular uma integral dupla. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar a região. Aí não tem muita dificuldade, porque a região é um triângulo. Então, você só vai marcar os 3 vértices e montar o seu triângulo. Então, você vai aqui para o plano cartesiano. Vamos marcar aqui a origem, que é o 0, 0. Bora marcar 1 e 0. Vai dizer que 1 está bem aqui. E agora 1 em x, 2 em y. Então, vamos dizer que o 2 está aqui. Pronto. Então, ó, temos aqui o nosso triângulo. Então, essa daqui é a região de integração. Bom, como você também já sabe que você vai ter que calcular mais integrais, a gente vai precisar olhar para essa região e ver se você vai usar coordenadas cartesianas ou polares. Como isso aí é um triângulo, então é muito melhor que você use coordenadas cartesianas. Também são chamadas de coordenadas retangulares. Aí, nesse caso, se eu olho essa região como do tipo 1, então eu tenho que ver quais são as limitações verticalmente. Ou seja, o meu y está limitado por baixo por que função e por cima por qual função. Então, por baixo, o meu y está limitado por essa reta horizontal aqui, ó. A base do meu triângulo aqui, ó, está exatamente no eixo x. E essa reta horizontal, ela é simplesmente a função y igual a 0. Já que é uma reta horizontal em cima do eixo x. Agora, por cima, o y ele já está limitado por essa reta aqui, ó, inclinada. Aí, se eu fosse dizer qual é a função, ó, é uma reta, então é uma função afim, corta a origem, então o valor do b é nulo, e nesse caso vai ser y igual a 2 vezes x, é a função 2x. Pode perceber, quando x é 0, o y é 0, quando x é 1, o y é 2. Claro que para você fazer isso com detalhes, bastava você escrever a fórmula aqui da função afim, ax mais b, e usar esses 2 pontos para descobrir quem é o coeficiente a e quem é o coeficiente b. Aqui eu já fiz direto. Então, eu percebo que o meu y ele está limitado pela função 0 e pela função 2x. Agora vamos olhar para x e eu percebo que a minha região começa para x igual a 0 e termina para x igual a 1. Então, esses aqui vão ser os intervalos que eu vou usar em todas as integrais que eu for calcular para essa questão. Como ele quer o centro de massa, eu vou precisar calcular 3 integrais. Uma para a massa, outra para o momento em relação a x e outra para o momento em relação a y. Aí você tem que fazer com calma cada uma delas. Começando pela massa. Para calcular massa, você vai calcular a integral dupla da função densidade, que é a função 1 mais 3x. Aí, para colocar aqui os limites de integração, eu vou usar aqueles que eu achei. Então, obrigatoriamente, vou começar integrando em y e depois em x. Então, aqui o y vai de 0 a 2x, o x vai de 0 a 1. Só que aqui no integrando, não tem y aqui dentro. Então, é como se isso aqui fosse uma constante.
Então, a integral vai ser a constante vezes y. Então, vai ficar a integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes y. Aí eu vou aplicar no y um intervalo de 0 a 2x. Bom, quando eu faço isso, vai ficar aqui 2x, né? Que depois que eu colocar 0, vai zerar. Então, vai ser a integral de 0 a 1, 1 mais 3x vezes 2x. E agora eu multiplico 2x aqui com parêntese. Então, a minha massa vai ser integral de 0 a 1, 2x mais 6x ao quadrado. Bom, a partir daqui, é aquilo que você já sabe fazer tranquilamente. Você já está muito acostumado com uma integral dessa. Então, aqui a integral vai ser x quadrado. Aqui vai ser 2x ao cubo. Vou colocar aqui x quadrado mais 2x ao cubo. Pode perceber, né? Quando a gente deriva isso aqui, volta para lá. E agora eu vou aplicar aqui os intervalos. Quando eu coloco 1, vai ficar 1 mais 2. Quando eu coloco 0, vai zerar. Então, a resposta vai ser 3. Como ele não me deu a unidade, então só vou colocar essa unidade de massa. Então, já calculamos a massa desse objeto. Como ele quer o centro de massa, eu preciso ainda calcular o momento em relação a x e em relação a y. Vamos calcular agora o momento em relação a x. Bom, para eu calcular o momento em relação a x, o que é isso? Vai ser a integral da função densidade vezes quem? O x ou y? Vezes o y. Porque se você está calculando o momento em relação a x, é a distância para o eixo x, que no caso é a coordenada y. Então aqui vai ficar y vezes a minha função densidade, que é 1 mais 3x, e a região de integração é sempre a mesma, de 0 a 2x, de 0 a 1. Bom, agora eu vou integrar em relação a y. Então aqui vai ficar y ao quadrado sobre 2. E aqui vou deixar como está, porque é uma constante. Então vai ficar a integral de 0 a 1, 1 mais 3x, e aqui y ao quadrado dividido para 2. Isso de 0 a 2x. Aqui vai ficar integral de 0 a 1. Aí no lugar do y eu vou colocar 2x. Então vai ficar 4x quadrado. Só que dividido por 2 vai ficar 2x quadrado. Então 1 mais 3x vezes 2x ao quadrado. Vou multiplicar pelo parêntese. Vai ficar integral de 0 a 1. 2x ao quadrado mais 6x ao cubo. Bom, vou continuar aqui no outro quadro. Estou calculando o momento em relação a x. Essa integral aqui, ó, já posso integrar. Vai ficar x ao cubo sobre 3. Então, vai ser 2/3 de x ao cubo mais, aqui, x à quarta sobre 4. Então, 6 sobre 4, x elevado a 4, isso de 0 a 1. Claro que aqui eu posso simplificar, vai ficar 3 e 2. Quando eu coloco 1, vai ser 2/3 mais 3 sobre 2. Aqui eu tirei MMC, vai ficar 6. 6 por 3 é 2, vezes 2 é 4. 6 por 2 é 3, vezes 3 é 9. 9 mais 4, 13. Então, o momento em relação a x é 13 sobre 6. Ele não me deu unidade, vou colocar só unidade de momento. O que está faltando agora é o momento em relação a y. Eu já tenho a massa, já tenho o momento em relação a x, e agora eu vou calcular o momento em relação a y, que vai dar... Agora aqui vai ser x, que é a distância para o eixo y, é a coordenada x, vezes a minha densidade, que é 1 mais 3x. Aí, de novo, a região de integração é a mesma. Bom, aqui nem aparece o y. Então, vai ficar isso vezes y. Então, integral de 0 a 1. Aqui eu já posso distribuir. Vai ficar x mais 3x ao quadrado. E aqui vai aparecer o y, aplicado de 0 a 2x. Claro que isso aqui vai dar 2x. Então, integral de 0 a 1, x mais 3x ao quadrado, vezes 2x. Agora, eu vou multiplicar. Isso aqui é a integral de 0 a 1, 2x ao quadrado, mais 6x
ao cubo. Claro, eu poderia continuar calculando, mas eu percebo ó, que no final, essa integral aqui foi a mesma dessa daqui, ó. A mesma integral. Integral de 0 a 1, 2x² mais 6x ao cubo. Deu aqui e deu lá. Então, eu já sei qual é o resultado, né? Isso aqui vai dar 13 sobre 6. 13 sobre 6. Unidade de momento. Pronto. Para que a gente fez tudo isso? Bom, porque nós sabemos que para calcular o centro de massa, você vai precisar de duas coordenadas, porque você está no plano bidimensional. Você está no plano, que é um formato bidimensional. Então, você precisa do momento, porque a fórmula para achar o x barra vai ser momento sobre a massa. E o y barra vai ser o momento sobre a massa. No caso do x barra, eu uso qual momento? Momento em relação a x ou momento em relação a y? Momento em relação a y, tá? Porque é onde aparecem as coordenadas x, é onde aparece a distância horizontal. Aí, nesse caso, o momento em relação a y deu 13 sobre 6. Então, vai ficar 13 sobre 6 dividido pela massa, que é 3. Aí, o que você pode fazer aqui? Conserva a primeira fração, 13 sobre 6, e multiplica pelo inverso aqui da segunda. Vai ficar 1/3. Então, nesse caso, o x barra vai ser 13 sobre 18. Bom, e agora, para o y barra, eu vou calcular o momento em relação a x sobre a massa. Só que o momento em relação a x também é 13 sobre 6. Deu o mesmo resultado, 13 sobre 6. Dividido para 3, eu já sei que isso aqui também vai dar 13 sobre 18. Então, qual é a nossa resposta final? Quem é o centro de massa? X barra, Y barra. Vai ser 13 sobre 18 em x e também 13 sobre 18 em y. Então, esse é o nosso centro de massa. Se eu pedisse para você represente ele geometricamente, o que você vai ter que fazer? Você volta para a sua figura e marca o ponto. 13 sobre 18, 13 sobre 18. Né? Que isso aí é um valor entre 0 e 1, maior do que meio. Então, seria algo mais ou menos por aqui. Então, o centro de massa estaria mais ou menos nesta localização aqui do nosso triângulo. E é isso, gente. Deu para relembrar a aula passada? Tá, então hoje nós vamos ver mais duas aplicações de integrais duplas. Então vocês estão percebendo que para essa prova o assunto principal é a integral dupla. Eu preciso que você chegue na prova sabendo resolver uma integral dupla, sabendo desenhar a sua região. Aí tem que saber as aplicações. A gente viu volume, valor médio, nós vimos massa, centro de massa e hoje a gente vai ver momento de inércia e a gente vai ver também como calcular áreas usando integrais duplas. Então, a gente vai falar agora sobre momento de inércia. Então, vou fazer algumas definições aqui bem rápidas com vocês. Vou definir aqui rapidamente o que é o momento de inércia. Bom, gente, o momento de inércia ele também pode ser chamado de segundo momento. Quando a gente estava falando sobre momento, a gente estava falando principalmente sobre rotação. Né? Quando a gente fala assim, momento em relação à massa, é a massa vezes a distância. A gente estava falando quando o momento não era nulo, por exemplo, quer dizer que seu sistema ele estava rotacionando. O momento de inércia ele também tem a ver com rotação. Nós podemos entender o momento de inércia como sendo a resistência que um corpo tem a sair da inércia rotacional. Ou seja, é a resistência que um corpo vai ter de começar a rotacionar. Ou, se ele já estiver rotacionando, dele parar. Esse é o momento de inércia. Então, se você tem dois corpos, só que um tem um momento de inércia maior do que o outro, quer dizer que e eles estão parados, estão em equilíbrio. Então, para você começar a fazer com que eles girem, rotacionem, o que tiver maior momento de inércia vai te dar mais dificuldade. Tudo bem? Então, isso, em palavras bem simples mesmo, é momento de inércia. É claro que hoje não é uma aula sobre velocidade angular e tudo isso. Isso você já teve em Física 1. Tá? Hoje nosso foco é outro. Por isso que eu estou dando aqui bem rapidamente as definições. Porque o que eu quero mostrar para vocês hoje é como é que você calcula momento de inércia usando integrais duplas. Aí tá. Primeiro, qual é a fórmula básica do momento de inércia? Para você calcular o momento de inércia
de um corpo, né, que tenha ali uma massa, pensa num ponto só, pensa numa partícula. Você quer calcular o momento de inércia para essa partícula. A fórmula é bem simples. Vai ser a massa dessa partícula vezes a distância ao quadrado. Então, ó, a única diferença em questões de fórmula do momento de inércia para o momento é que agora a distância está elevada ao quadrado. É isso. Tudo bem? Então, deu para relembrar o que é o momento de inércia, conceitualmente falando, e dentro da fórmula dele. Então, agora eu vou usar isso e vou usar daqui a pouquinho integrais duplas para calcular. Então, ó, vamos imaginar que você tem aqui um sistema bidimensional de partículas. Aí eu tenho essa partícula aqui, 1, e essa partícula aqui, 2. E aí, digamos que eu queira que você calcule para mim o momento de inércia desse sistema. Só que aí, quando você for jogar no momento de inércia, na fórmula dele, ó, momento de inércia, a fórmula dele, a gente vai usar a notação I, tá? De momento de inércia. Eu acabei de falar para você que o momento de inércia vai ser a massa do seu sistema. Aí você vai dizer, tá, tudo bem. Basta eu pegar a massa desse daqui e somar com a massa desse. Aí eu disse que é vezes a distância ao quadrado. Aí você tem que se perguntar de novo, mas qual distância? Porque como a gente comentou na aula passada, um sistema ele pode rotacionar em torno do eixo X, ou ele pode rotacionar em torno do eixo Y. Então, para cada um dos casos, eu vou ter uma distância diferente. Se eu estiver, então, falando do momento de inércia em relação ao eixo X, então isso aqui vai ser o somatório, ou seja, para cada partícula, eu vou multiplicar a massa dela vezes a distância para o eixo X ao quadrado. Só que a gente já aprendeu que a distância para o eixo X é uma distância vertical, ou seja, é a coordenada Y. Então vai ficar mi vezes y ao quadrado. Usando o mesmo raciocínio, eu vou ter que o momento de inércia em relação a y, ao eixo y vai ser o somatório das massas vezes a coordenada x. Eu também posso definir um novo momento de inércia, porque assim como lá no momento, eu também poderia dizer que o meu sistema ele também pode rotacionar em torno da origem, rotacionar nessa direção aqui. Então ele pode rotacionar em torno do eixo x, em torno do eixo y ou em torno da origem. Nesse caso, como é que seria? Eu vou chamar esse tipo de momento de inércia de momento polar de inércia. Colocar ele como I0. Então aqui, ó, o I, aqui. Isso aqui é o nosso momento polar. Como é que vai ser? Vai ser a massa vezes a distância para a origem ao quadrado. Você sabe calcular a distância de um ponto para a origem? Sabe. Como é que você calcula? Por exemplo, aqui, ó, você quer calcular essa distância aqui. Como é que você faz? Não é raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado? Não é isso que você faz? Então, basicamente, todos vão ser assim, né? Então, vai ser raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Só que lembra que o momento de inércia é distância ao quadrado. Então, vai sumir essa raiz aqui. Então, no final, o momento polar de inércia vai ser a massa vezes x quadrado mais y ao quadrado. Se você perceber, eu poderia quebrar isso aqui, ó, em dois somatórios. Se eu quebrar isso aqui em dois somatórios, o primeiro ia ficar massa vezes xi ao quadrado. Mas quem é massa vezes xi ao quadrado? É o momento em relação a y. Aí mais ia ficar a massa vezes o y, que é o momento de inércia em relação a x. Então daqui você também percebe que o momento polar de inércia ele pode ser calculado pela soma do momento de inércia em relação a x e do momento de inércia em relação a y. Aí você vai dizer até aqui, tá, professor, já entendi o que é o momento de inércia, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Esse tal de momento de inércia. Nunca precisei dele, por que eu vou precisar agora? Bom, eu sei que pelo menos, se você for da área da engenharia civil ou da engenharia mecânica, você vai ver muito ainda falar sobre o momento de inércia. Porque ele é uma parte básica ali, ele é um ensinamento básico para você entender a questão das estruturas, teoria das estruturas, da mecânica clássica, tá? Mecânica das estruturas. Então, você ainda vai ouvir falar muito sobre isso aqui, tá, gente? Então,
E se você não é dessa área também, mas mesmo assim é importante, porque o momento de inércia ele pode ter várias aplicações. Ok. Então, agora que a gente entendeu, aí vem o nosso desafio mesmo. Eu já sei calcular o momento de inércia para um sistema de partículas. E se o meu sistema for um corpo extenso, que é o que nós estávamos trabalhando? E se a densidade não for constante? Mesmo assim, eu vou conseguir calcular o momento de inércia? A resposta é sim. Então, é isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, agora, digamos que você tem aqui, um objeto assim, onde a densidade dele está variando a cada ponto. Eu quero calcular para esse objeto o momento de inércia em relação a x, em relação a y e o momento polar. Aí o que eu faço? O mesmo de antes. Eu vou colocar essa imagem, essa região dentro de um retângulo, vou dividir em subretângulos, isso aqui vocês já estão cansados de ver, a gente tem feito isso bastante aqui. E para cada subretângulo, eu vou escolher um representante, onde eu vou calcular a densidade nesse ponto e vou considerar que a densidade que eu calculei é constante em todo o subretângulo. Esse ponto também eu vou usar ele como referência na hora que eu for calcular a distância para o eixo x, ou a distância para o eixo y, ou a distância para a origem. É esse ponto aqui que eu vou usar. Sabendo disso, se eu fosse calcular o momento de inércia em relação ao eixo x para esse subretângulo, seria igual a, isso é massa vezes distância ao quadrado. Quem é a distância para o eixo x? É esse valor aqui, essa distância vertical. Então, vai ficar y ij asterisco ao quadrado vezes a massa. Como é que eu calculo a massa? É a densidade vezes a área, que é que eu estou considerando a mesma área. É isso aqui. Aí você já sabe que o momento de inércia, então, seria a soma de cada subretângulo. Só que você já sabe também que isso é só uma aproximação. Mas também, se os subretângulos fossem uma quantidade infinita, aí eu chegaria no momento de inércia que eu gostaria desde o início. Então, você passa o limite naquela soma dupla de Riemann, e com isso você tem uma integral dupla para poder calcular o momento de inércia. Então, pulando essa etapa, porque vocês já sabem fazer isso, então eu chego que o momento de inércia em relação a x seria um limite quando RS tende a infinito de uma soma dupla de Riemann de cada um desses fatores aqui vezes a minha densidade. Aqui eu só estou repetindo. Só que isso aqui nada mais é do que uma integral dupla. Então, no final, nós vamos ter algumas fórmulas. Quais são as fórmulas? Primeiro, momento de inércia em relação a x vai ser a integral dupla sobre a região de y ao quadrado vezes a função densidade. Já o meu momento de inércia em relação a y vai ser a integral dupla de x ao quadrado vezes a densidade. E o momento polar de inércia vai ser integral dupla. Aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a densidade. Pronto. Seguindo o mesmo raciocínio, você consegue provar tanto essa integral quanto essa daqui. Até aqui, alguma pergunta? Tudo certo com o momento de inércia? Tá, então bora aqui para o nosso slide. Hoje, como eu falei, a gente está falando sobre aplicações ainda. Primeiro, momento de inércia. Já disse que aqui é o momento de inércia, então ele vai ser dado por essa integral dupla, o momento de inércia em relação a x. Já o momento de inércia em relação a y vai ser esta integral dupla. E o momento polar de inércia vai ser esta outra integral dupla. Isso tudo está no quadro, então sabendo disso, vamos resolver aqui o primeiro exercício de hoje. Esse exercício é de extrema importância.
Inclusive, ele traz uma aplicação bem interessante, que eu vou comentar com vocês. Ó, então ele fala que uma chapa é moldada conforme esse conjunto. O conjunto ele chamou de R. Ele é bidimensional. X está entre menos b sobre 2 e b sobre 2. Já o y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. Ele quer calcular o momento de inércia. Ele fala também que a minha densidade é 1. E ele fala que o momento de inércia ele quer o momento de inércia em relação ao eixo x. Tá, então vamos fazer. Primeira coisa, você vai calcular o momento de inércia, você vai calcular uma integral. Vamos fazer logo então a região de integração. Nesse caso, B é constante, H é constante, o que significa que x está entre duas constantes e o y também. Quando isso acontece, a sua região vai assumir que formato geométrico? Ela vai ser o que, gente? Um retângulo. Muito bem. Então, ela vai ser um retângulo. Então, vamos desenhar esse retângulo aqui, ó. Bom, para desenhar esse retângulo, perceba que os intervalos eles são simétricos, é menos b sobre 2 até mais b sobre 2. Então, vamos dizer que o b sobre 2 está bem aqui. Esse aqui é o menos b sobre 2, então na mesma distância vai estar o b sobre 2 positivo. Tá? B sobre 2. Então aqui é b sobre 2, aqui menos b sobre 2. Vamos ver onde é o h sobre 2. Vamos colocar o h por aqui. Esse é o h sobre 2. Então aqui vai ser o menos h sobre 2. E agora eu vou formar o meu retângulo. Então, essa daqui é a nossa região. Aí ele já me disse, né, que o x está entre esses dois valores, e o y está entre esses dois valores, formando, então, essa região. Aí ele quer o momento de inércia em relação a x. Assim, não tem muito mistério. Você sabe a fórmula do momento de inércia em relação a x. Vai ser y² vezes a densidade. Então, eu pego e escrevo aqui, ó. Momento em relação a x vai ser integral dupla de y² vezes a densidade. Só que a densidade é 1, né? Então vai ficar assim. A região de integração é um retângulo. Então, tanto faz se eu vou integrar primeiro em x ou primeiro em y. Digamos que eu comece integrando em y, depois em x. Então, aqui vai ser menos h sobre 2 até h sobre 2, e aqui menos b sobre 2 até b sobre 2. Só que essa constante aqui é 1, então vai até sumir aqui da minha integral. Posso separar em duas integrais, então vai ficar integral de menos b sobre 2 até b sobre 2 dx, integral de menos h sobre 2 até h sobre 2 y². Bom, será que essa função aqui tem uma paridade, gente? Tem, né? Ela é o quê? Uma função par. Aqui no integrando, ele é uma constante. A constante, a função, ela tem uma paridade? Tem também. Toda função constante é par. Por quê? O valor da constante é sempre o mesmo, né? Então, vale para x e vale para menos x. Tá? Então, toda função constante é uma função par. Então, aqui você tem duas funções que têm essa paridade. As duas. Então, para a primeira vai ficar 2 ², integral de 0 a b sobre 2 dx. E para a segunda, 2 vezes integral de h sobre 2 y². Bom, gente, isso aqui, quando você integrar, vai ficar x, né? De 0 a b sobre 2. Então, vai ficar b sobre 2 no total. Então, 2 vezes b sobre 2. E aqui, já tem um 2 daqui também, né? Aí, y² sobre 3
de 0h sobre 2. Bom, posso logo simplificar. Agora substituir o y por h sobre 2 e elevar ao cubo. Então, por enquanto, vamos lá. O que eu tenho aqui? Tenho 2/3 de b, e no lugar do y é h sobre 2 elevado ao cubo. Então, isso vai ficar 2/3 de b, h ao cubo sobre 8. Posso simplificar aqui. Aqui vai ficar 4, aqui vai ficar 1. E no final, eu vou ter que o momento de inércia vai ser b, h ao cubo dividido para 12. Gente, então essa daqui é a nossa resposta final. Então, momento de inércia em relação ao eixo x, para essa situação, ficou b, h ao cubo sobre 12. Agora eu vou trazer algumas explicações sobre essa situação aqui. Primeiro, a primeira coisa que eu quero que você perceba aqui. O momento de inércia em relação ao eixo x deu isso daqui. Então, deu bh ao cubo sobre 12. Quem é b na minha região aqui? Se a gente for reparar bem, b é a base do meu retângulo. Porque aqui vai de menos b sobre 2 até b sobre 2. Então, se eu pegasse daqui até aqui, eu ia ter b. E se eu pegasse daqui até aqui, eu ia ter h. Então, aqui eu tenho a base do meu retângulo vezes a altura ao cubo sobre 12. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Geralmente, quem vai ser mais relevante na hora que eu for calcular o momento de inércia em relação a x? Quem vai ser? Vai ser a base ou vai ser a altura? Vai ser quem, gente? A altura. Geralmente vai ser a altura, porque a altura vai estar ao cubo. Então, por exemplo, se você tiver dois retângulos, imagina que você tem um retângulo aqui, ó. Você tem um aqui e você tem outro aqui, ó. Esse aqui é o retângulo número 1 e esse aqui é o número 2. Bem? Aí, ó, digamos que eles têm a mesma área. Então, sei lá, aqui é 30 por 20 centímetros. Aqui é 20 centímetros por 30. Vou tirar aqui, deixar só assim mesmo. Então, esses dois retângulos, eles têm a mesma área. Agora eu te pergunto, qual deles tem o maior momento de inércia em relação a x? O número 1 ou o número 2? O número 2. Porque ó, se você for calcular para o primeiro, vai ficar a base, que é 30, vezes 20 ao cubo sobre 12. Para o segundo, vai ficar 20 vezes 30 ao cubo sobre 12. Então, obviamente, que esse daqui vai ganhar bem fácil desse daqui, na hora que você for calcular o momento de inércia. Tá, pessoal, mas o que isso tem a ver? Bom, eu trouxe aqui para vocês, para facilitar o nosso entendimento, uma régua. Tá? Então, vou trazer aqui uma aplicação da engenharia civil. Bom, vocês sabem que toda construção ela tem um esqueleto, assim como o nosso corpo, aquilo que nos sustenta. No caso das construções, o esqueleto são os pilares, as vigas. Claro, falando aqui, geralmente, são eles que levantam, né? Não estou falando de outros casos, como a alvenaria estrutural. Mas, em geral, somente aqui no Brasil, nossas estruturas de concreto armado, o que vai segurar um edifício vão ser os pilares, as vigas e as lajes. Quando a gente fala de viga e pilar, você pode entender como se fosse um elemento estrutural, longitudinal. O pilar você pode entender como sendo vertical, a viga você pode entender como sendo na horizontal. Pois bem, imagine que você é um engenheiro e que você tem que projetar a estrutura de um prédio. Tá? E aí, chega lá, né, alguém pergunta assim para você, olha, a gente vai começar a concretar aqui a viga. A gente quer saber o seguinte, digamos que a viga pronta fosse isso aqui. A gente quer saber se a viga vai ficar nesta posição, deixa eu colocar assim para vocês, ó, vai ficar nesta posição, ou se ela vai ficar nessa posição. Ou seja, como é que vai ficar a forma? Vai ficar assim ou vai ficar assim? Aí você pode pensar, mas é a mesma régua, ó, é a mesma viga. Ela vai ter o mesmo volume. Aí você pode pensar, tanto faz. Ela quer ficar assim ou assim. Mas não, porque você é um bom engenheiro e você sabe que ela ficando assim e ficando assim faz toda a diferença. Olha só, esse retângulo que a gente estava trabalhando aqui, ó, esses retângulos, é como se fosse a seção transversal da sua viga. Tá? Então, assim, ó,
a seção transversal dela está assim, um retângulo em pé. Ou, se você jogar assim, agora a seção transversal dela é um retângulo deitado. Aí eu vou te perguntar de novo. Em qual dos casos essa viga aqui vai ter o maior momento de inércia em relação ao eixo X? No caso 1 ou no caso 2? Quando é que ela vai ter maior momento de inércia? No caso 2, porque a altura dela é maior. E nesse caso aqui a base dela que é maior. E a altura é menorzinha. Tá? Então assim, você aumenta o momento de inércia dela consideravelmente. O que significa que você está aumentando a resistência dela em rotacionar em torno do eixo X. Ou seja, toda a estrutura, gente, ela vai estar sendo submetida a alguns esforços. No caso da viga, principalmente, um dos maiores que vocês vão ter que trabalhar em cima dela é com o momento fletor. Então, por exemplo, uma viga, ela pode fletir, dependendo do caso, se ela estiver apoiada, ou melhor, engastada só em uma ponta, ela pode fletir assim, ó. O próprio peso dela faz isso com ela, tá? Aqui, ó. Agora, se ela estiver bem apoiada, por exemplo, ela pode fletir assim ainda, ó. Tudo bem? Então, quando você aumenta o momento de inércia, você está aumentando a resistência dela a esse tipo de esforço. Porque assim, quando você projeta uma estrutura, você não quer que ela se movimente. Ninguém quer ver um pilar assim, meio inclinado, ninguém quer ver uma viga assim, com uma deflexão aqui, com uma flecha. Ninguém quer. Você já deve ter visto isso. Você já deve ter passado em alguma estrutura, visto assim, olhando assim para o alto, para o telhado, por exemplo, ver uma viga assim. Se você reparar, você vai achar. Isso não significa necessariamente que a estrutura vai cair, tá, gente? Não significa que tem um perigo ali. Mas o bom engenheiro, ele vai projetar uma estrutura para que ela não seja perigosa e nem pareça perigosa. Então, essas flechas aqui, a gente não quer que aconteça. Então, a gente quer que a estrutura, ela não se movimente muito, se movimente o mínimo possível. E aí, nesse caso, esse ensinamento aqui vai fazer toda a diferença. Porque, olha só, perceba que quando a viga está nessa posição deitada, é muito mais fácil de você fazer esse movimento aqui. Você pode fazer isso com qualquer régua em casa. É muito mais fácil fazer isso aqui. Agora, tenta colocar ela assim. Você aumentou muito o momento de inércia. Tenta fazer o mesmo movimento agora. Estou tentando. Mas não é a mesma coisa. Porque agora ela está muito mais resistente a rotacionar em torno do eixo X, em fazer esse movimento aqui. Ela está muito mais resistente. Tá? Deu para entender? Então, na hora que você for projetar uma estrutura, já sabe qual a melhor posição aqui em relação ao momento de inércia. Claro que cada caso é um caso, sei que estou trazendo só uma aplicação bem geral para vocês, mas na hora para a gente você vai entender de onde vêm esses conceitos e essas aplicações. Tá, vamos para o próximo exercício, então. Próximo diz assim, ó, determine os momentos de inércia em relação a x, em relação a y e o momento polar de um disco que tem densidade constante. Aí o disco está no centro na origem e o raio A. Vamos só ver no slide rapidinho, só para a gente olhar a questão. Ó, tá aí. Então, essa questão que a gente vai fazer, já se prepare, vá logo fazendo. E a gente vai fazer aqui no quadro. Só colocar as informações. Não tem muita informação, mas vamos anotar aqui. Bom, aqui você tem um disco, centro na origem e raio A. A densidade é constante, igual a C. Vou colocar assim, constante. Que ele quer que a gente calcule todos os momentos de inércia. Então, vamos lá. Bom, gente, nesse caso, você já sabe que para calcular o momento de inércia, por exemplo, em relação a x, vai ser y² vezes a sua densidade. Só que na hora que você for calcular um deles, por exemplo, bora calcular aqui um momento em relação a y. Ele vai ser integral dupla sobre a região D, essa região aqui. Aí vai ser x² vezes a densidade. Só que aqui, olhando para a minha região, ela é um círculo, é um disco.
Então, é muito melhor eu transformar isso aqui para quê? Para coordenadas polares. Então, vamos dizer quais são as limitações aqui para o R e para o θ. Então, ó, por exemplo, o R, nessa situação aqui, ele está entre quanto e quanto? Ele está entre 0, porque ele começa na origem, e vai até A. Então, o R vai de 0 a A. Já o θ, ele vai estar de 0 até 2π. Você tem que dar uma volta completa para formar essa imagem. Então, é isso que eu vou aplicar aqui. Eu estou no retângulo polar. Então, vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a A. No lugar do x, vai ficar R cosseno. Então, vai ser R ao quadrado, cosseno ao quadrado. Vezes aqui a minha densidade, que é constante, mas vou deixar ela aqui por enquanto, depois eu tiro. Vezes o jacobiano, tá, gente? Não esqueçam, por favor, o jacobiano. Pronto. Agora, eu vou separar isso aqui em duas integrais, porque isso aqui é um retângulo polar. Então, vai ficar ρ, que é a constante mesmo, integral de 0 a A, R ao cubo, dr, e integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado. Agora, vamos resolver. Aqui vai ficar R à quarta sobre 4. Isso de 0 a A. Bom, para resolver essa integral, eu já falei para vocês, e eu preciso que vocês saibam mesmo. Você vai usar aquela identidade. Então, aqui vai ser meio mais meio do cosseno de 2θ. Outra coisa que eu já falei para vocês, é importante isso também, que vocês usem na prova, é que aqui, ó, se eu tenho a função cosseno, que é uma função periódica, e olha o intervalo de 0 a 2π. De 0 a 2π, essa função aqui, ela completa o período 2 vezes, certinho, nem mais nem menos. O que isso significa para a integral dela? Que isso aqui vai dar quanto? Vai dar 0, que a parte de cima vai compensar com a parte de baixo. Então, eu não vou nem calcular, eu já vou dizer, olha, essa parte aqui deu 0. Pronto, eu me preocupo só com esse meio aqui. Então, vai ficar momento em relação a y, momento de inércia, ρ. Aí aqui, quando eu coloco no lugar do R o A, vai ficar A elevado a 4 sobre 4. Quem sobrou aqui? Só sobrou meio, gente. Qual é a integral do meio? Meio mais a variável. Então, meio, θ está de 0 a 2π. Claro que aqui vai ficar 2π, sobre 2 vai ficar só π. Tudo isso aqui vai dar só π. Então, vai ficar A elevado a 4, ρ, π sobre 4. Então, essa é a resposta do momento de inércia em relação a y. Agora, vamos calcular os outros. Bom, vamos calcular o momento de inércia polar, já que a gente não fez ele ainda. Ele vai ser integral dupla de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a densidade. Como eu vou transformar para coordenadas polares, isso daqui vai virar o quê, gente? Esse parêntese aqui. Vai ficar r ao quadrado. Vai ficar mais fácil. E aí vai ser integral de 0 a 2π, integral de 0 a A. Aqui vai ser r ao quadrado vezes a densidade vezes jacobiano. Aí, dr dθ. Aí aqui vai ficar a densidade. Aqui é r ao cubo, né? Já vou integrar. R à quarta sobre 4, de 0 a A. E aqui, ó, não aparece o θ. Então, vai ficar só dθ. A integral aqui é θ, de 0 a 2π. Pronto. Aí, no final, quando você completar isso aqui, vai ficar ρ, vai ficar A elevado a 4, ρ, π sobre 2. Aqui. Bom, mas aí foi só cálculo mesmo, né? Aquilo que você já sabe da parte de integral. E só está faltando agora o momento de inércia em relação a y. Só que o que eu vou fazer? Como eu já tenho um momento de inércia em relação... Ou melhor, desculpa, só o momento de inércia em relação a x. Em relação a y já está aqui. Como eu já tenho esse momento e esse daqui, e eu sei que o momento polar é a soma dos dois, então quem vai ser o momento em relação a x? O momento em relação a x vai ser o momento polar menos o momento em relação a y. Basta eu colocar aqui os valores, ó. Vai ser a quarta ρ vezes π sobre 2 menos a quarta
Rho vezes π sobre 4. Gente, o numerador aqui é o mesmo. Então vai ficar só meio menos 1/4. Quanto é meio menos 1/4? É 1/4. Então, a resposta para esse daí vai ser A elevado a 4, Rho vezes π sobre 4. Pronto. Então, a gente conseguiu calcular os 3 momentos de inércia para essa situação. Perceba aqui, o que fica em destaque aí é o raio. Quer dizer que se você tem, por exemplo, 2 discos aqui, só que um tem um raio muito maior que o outro, a densidade é a mesma para os dois, então vai ser muito mais difícil você começar a rotacionar o que tem um raio maior, ou parar de rotacionar, se já estiver rotacionando. Tá? Baseado aqui nesses cálculos que a gente fez. Bora fazer mais um exercício para completar essa parte. Diga, Caio. Isso, foi isso mesmo. Aí só que na verdade, Caio, é porque quando a gente aprendeu coordenadas polares, já tinha uma relação bem mais direta, quando você forma o teorema de Pitágoras, que fica r ao quadrado é igual a x quadrado mais y ao quadrado. Eu já usei essa relação. Mas que também dá para chegar, como você falou, colocando aqui r cosseno, r seno, aí chega aqui também. É válido também. Tá bom? Tá, vamos fazer mais esse exercício aqui, aí depois eu vou passar para a última aplicação de hoje. Determine o momento de inércia em relação ao eixo Y de uma lâmina com essa densidade que ocupa uma região limitada por essas 2 curvas. Então, a densidade é C vezes Y. E aqui as funções são 1 menos x ao quadrado e y igual a 0. Vamos fazer. Então, desenhando logo a região aqui. Gente, vamos fazer aqui essa função você já sabe. Pensa que é a parábola com cavidade para baixo, deslocada uma unidade para cima. Então, você vai ter algo mais ou menos assim. Inclusive, essa parábola você já sabe que vai de menos 1 até 1. Porque já que quando x é 1 ou menos 1, aqui vai ficar o menos 1 que é 0. Então, essas aqui são as raízes da sua parábola. E quem é o y igual a 0? É o eixo x. Então, a nossa região é justamente essa daqui. Aí, nesse caso, eu vou usar coordenadas cartesianas. E eu percebo que o meu y, eu já sei até pelas informações que ele me deu, o y está entre 0 e 1 menos x quadrado. E já o meu x, eu observei isso agora, olhando aqui o gráfico, ele está entre menos 1 e 1. Pronto. Então, são essas informações que eu vou jogar na minha integral. Ele só quer um momento em relação a y, momento de inércia em relação a y. Então, vai ficar momento de inércia igual... Aí ali eu já vou começar integrando em y primeiro, obrigatoriamente, depois em x. Como é em relação a y, aqui vai ficar x ao quadrado vezes a minha densidade. Aqui, dy dx. Aqui, gente, eu também poderia falar isso aqui de uma outra forma, até mais elegante. Eu poderia dizer que a densidade ela é diretamente proporcional à distância para o eixo x, já que y é a distância vertical. Então, se você vê isso nos problemas, já sabe. A densidade é diretamente proporcional à distância para o eixo x. É isso aqui. A distância para o eixo y, aí seria c vezes x. Tá? Então, você já vai entender quando você ler. Ok, voltando para cá, isso aqui é uma constante, vai sair da integral, de menos 1 a 1. Aqui, x quadrado. É como se fosse uma constante. Vou integrar só o y. Então, vai ficar y ao quadrado sobre 2. Vou colocar aqui fora. Sobre 2. Isso de 0 a 1 menos x quadrado.
Aí isso aqui vai dar c sobre 2, integral de menos 1 a 1, x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado. Mas eu já olho para cá e percebo, já que meu intervalo é simétrico, eu olho para a minha função e percebo que ela é uma função par. Pode ver, ó. Aqui é x quadrado, aqui é x quadrado. Então, isso aqui é uma função par. Então, na verdade, isso daí vai ser igual a 2 vezes, como já tem sobre 2 aqui, vai cortar com esse sobre 2, ficar só c, integral de 0 a 1, o que está aqui dentro, que é x quadrado. Aqui eu já vou distribuir, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Bom, o que dá para fazer ainda aqui é distribuir o x quadrado com esse parêntese. Então, o meu momento em relação a y vai ser c, integral de 0 a 1, x ao quadrado, menos 2x à quarta, mais x elevado a 6. Integrando isso daqui, vai ficar c, x ao cubo sobre 3, menos 2 quintos, x à quinta, mais x elevado a 7 sobre 7. Isso de 0 a 1. Bom, jogando aqui nos intervalos, 0 vai zerar, 1 vai ficar c vezes 1 terço, menos 2 quintos, mais 1 sobre 7. Vou tirar o MMC. Bom, nesse caso, o MMC são 3 números primos, então vai ser a multiplicação deles. Então, vai dar 5 vezes 7, 35, vezes 3 vai dar 105. 105 por 3 vai dar 35, vezes 1, 35. Menos 105 por 5 vai dar 21, vezes 2, 42. Mais 105 por 7 vai dar 15, vezes 1. Então, resposta final. Aqui vai dar 50, menos 42 vai dar 8. 8 dividido para 105 vezes a constante. Ele não me disse a unidade, vou colocar a unidade do momento de inércia. A unidade do momento de inércia pode ser quilo por metro quadrado, já que a massa vezes a distância ao quadrado. Acho que como ele não disse nada, vou deixar assim. Pronto, gente. Alguma pergunta? Tudo certinho até aqui? Então vamos para a nossa última aplicação dessa parte de integral dupla. Aí com isso a gente vai encerrar a integral dupla. E na semana que vem a gente vai começar falando sobre integrais triplas, que já é a reta final mesmo aí de cálculo 2. Então vamos lá. A próxima aplicação que eu ia trazer aqui para vocês é do cálculo de áreas. Que, na verdade é uma coisa que a gente já vinha fazendo, só que indiretamente. Agora a gente vai formalizar as coisas. Para isso, digamos que você tem um sólido e esse sólido tem uma altura unitária, ou seja, a altura dele é igual a 1, e a seção transversal dele é constante, não muda, conforme você vai caminhando aí ao longo da altura. Por exemplo, isso daqui. Imagine que eu peça para você calcular o volume desse sólido. E também imagine que você sabe calcular a área aqui dessa região D. Aí, nesse caso, você teria 2 formas de calcular o volume. A primeira, que você aprendeu lá no ensino médio, seria o seguinte. Você ia pegar a área da base, ou seja, a área dessa região D, e multiplicar pela altura, que nesse caso é 1. Aí você acharia o volume. Então, uma forma de você fazer é pegando a área da base e multiplicando pela altura. Só que agora vocês são alunos do Newton, então vocês sabem uma outra forma de calcular esse volume. Qual é? Por meio de integral dupla. Então, você pegaria e calcularia uma integral dupla sobre a região D em cima de qual função? Da função z igual a 1. E, nesse caso, você também conseguiria calcular o volume. Então, ou você faria dessa primeira forma, ou você faria dessa segunda forma. Das duas formas, você vai ter o mesmo volume, porque é o mesmo objeto. Só que agora, eu consigo igualar essas equações. Então, eu não estou mais preocupado com o volume. O volume só foi para unir essas duas equações. Quando eu faço aqui a ligação dessa primeira com essa segunda, olha o que eu tenho. Isso daqui. Em outras palavras, se desde o início o que eu queria era só descobrir
quanto é a área dessa região aqui, ó, bastava então eu calcular uma integral dupla com o integrando sendo igual a 1. E aí, nesse caso, a informação que eu estou obtendo é justamente a área da minha região. Tá? Então, agora, se você vê uma região lá bidimensional e você quer calcular a área dela, basta você calcular uma integral dupla da função unitária. E aí você está calculando a área. Tudo bem, gente? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, na prática, quer calcular a área, vou usar isso daqui, ó. Essa integral. Pronto. Vamos agora resolver aqui algumas questões. Bom, vamos calcular esses exercícios. Vamos resolver. Calcule a área da região delimitada pelas curvas. Aí me dá duas curvas. Já vou colocar aqui as duas questões. A primeira é uma área delimitada por essas duas funções e a segunda, essa daqui, x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado e x igual a y. Pronto, vamos lá. Então, antes de eu começar a calcular a integral dupla, eu tenho que desenhar a região. Para desenhar a região, eu preciso desenhar o gráfico dessas duas equações, dessas duas funções. Nesse caso, perceba que não é o y que está em função de x, é o x que está em função de y. Ou seja, eu estou escrevendo o x como uma função de y. É isso que eu estou fazendo. Então, agora, o que vai mudar na hora que eu colocar aqui no plano cartesiano? Bom, essa função aqui, você já sabe que é uma parábola, com cavidade para cima, e a única raiz dela é a origem. Só que não é mais voltada para o eixo y, e sim para o eixo x, porque agora não é y igual a x quadrado, é x igual a y ao quadrado. Então, você vem aqui e faz essa parábola. Agora, a outra é x igual a 4. Ou seja, é uma função constante, que vai ser uma reta. Só que uma reta horizontal? Não, uma reta vertical, porque é x igual a uma constante. Então, venho aqui e passo uma reta vertical. Isso aqui é x igual a 4, e aqui é x igual a y ao quadrado. Com isso, você percebe que aparece a nossa região. Bom, como eu já estou escrevendo x em função de y, então é melhor para mim já olhar essa região como do tipo 2. E aí eu já sei, ó, que o meu x ele está limitado à esquerda por essa parábola, que é y ao quadrado, e à direita por essa reta vertical, que é 4. Então, essas aqui são as limitações para x. Já para y, eu tenho que saber em termos de constantes. Então, eu tenho que saber onde começa a minha região, ou seja, que valor é esse daqui, onde ela começa, e qual é esse outro valor aqui, ó, onde ela termina. Então, temos que descobrir. Mas, para descobrir, basta igualar as duas funções. Quando você iguala y ao quadrado igual a 4, você já vai ter a resposta, que vai ser 2 e menos 2. Então, aqui eles se encontram nos valores menos 2 e 2, que vão ser os valores para y aqui. Pronto, numa questão de área, basta você desenhar a região e entender isso daqui. O resto é uma integral que, pelo menos o integrando, vai ser simples, porque vai ser 1 só. Então, aí, nesse caso, a área dessa região vai ser uma integral dupla da função 1, e aqui eu já vou colocar os limites de integração. Então, tem que começar integrando em x, depois em y. O x ele vai de y ao quadrado até 4. E o y vai de menos 2 a 2. Pelo menos foi isso que a gente analisou aqui. Bom, integrando em relação a x, vai ficar integral de menos 2 a 2, x, que vai de y ao quadrado até 4 dy. Aí, fazendo isso, vai ficar igual integral de menos 2 a 2, 4 menos y ao quadrado.
Lá em cálculo 1 você já fazia algumas contas assim, só que sem usar integral dupla, você já começava aqui, quando você pegava a área entre duas curvas. Era isso, no fundo você estava fazendo isso daqui, só que você não sabia, porque você já começava bem aqui. Tá? Só que agora você já tem conhecimento suficiente para ver as coisas de forma mais geral. Então agora eu vou integrar em y, só que antes, perceba que isso aqui é uma função par, e o intervalo é simétrico. Gente, isso aqui é só se o intervalo for simétrico, se não for, não interessa, é par ou ímpar, deixa, vai fazer normal a integral. Mas como é par, vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 2, 4 menos y ao quadrado. Agora eu vou calcular a integral, vai ficar 2 vezes 4y menos y ao cubo sobre 3. Isso de 0 a 2. Quando substituir por 2, vai ficar 2 vezes 8 menos 8 terços. Aí quando eu faço essa continha aqui, vai ficar 24 menos 8, que é 16, 16 terços, vezes 2, 32 terços. Ele não me deu unidade, poderia colocar aqui unidade de área. Pronto, mas lembrando que o que eu mais quero de vocês é aprender essa parte aqui, desenhar a sua região, ver qual é o limite de integração, formar sua integral. Chegou aqui, o resto já são contas mais básicas que você já sabe desde a época do cálculo 1. Vamos para cá agora, essa daqui. Bom, nesse caso, vou desenhar aqui a região. Bom, essa aqui é mais fácil de saber. Ó, x igual a y ou y igual a x é a identidade, aquela reta identidade. Então, você já sabe, isso aqui é mais ou menos assim. Ó. Então, esse daí é x igual a y. E quem é essa daqui, gente? Assim parece meio estranho, né? Mas se eu elevar ao quadrado os dois lados, olha como vai ficar. Vai ficar x ao quadrado igual a 2 menos y ao quadrado. E se eu ajeitar mais um pouquinho ainda, se eu quero que o y apareça no outro membro, aí vai ficar x quadrado mais y ao quadrado igual a 2. Essa equação simboliza o que geometricamente? Circunferência, centro na origem e o raio, raiz de 2. Tá? O raio é raiz de 2. Beleza. Só que aqui é uma circunferência completa, né? E quando eu chego aqui, é o quê? É uma semicircunferência, né? Porque quando eu isolo o x, fica mais ou menos a raiz. Então, eu tenho duas semicircunferências. Como aqui é só o mais, então isso aqui é metade de uma circunferência. Agora, qual é a semicircunferência? De cima ou de baixo? Nenhuma. É a da direita, porque é x. É o x que está isolado. Quando você isola o x, você separa de uma semicircunferência da direita e da esquerda. Tá? Então, isso aqui é a semicircunferência da direita. Então, eu venho aqui, desenho uma semicircunferência. Então, essa daqui é a nossa função x igual a raiz de 2 menos y ao quadrado. Aí aqui, ó, o raio é raiz de 2. Qual é a região, então, que eu estou falando? Bom, a região que nós estamos falando é essa região bem aqui. Gente, essa região é uma região circular, ela é um pedaço de um disco. Então, na hora que eu for fazer a integral, é bom que eu vá usar coordenadas o quê? Polares, ao invés de cartesianas. Então, vamos lá. Em coordenadas polares, me digam, o R, ele vai de quanto a quanto? Nesse caso aqui, ele vai de 0, né, que está na origem, até que valor? Até raiz de 2. Isso aqui não vale raiz de 2, o raio da semicircunferência? Então, de 0 a raiz de 2. Ok, e o θ? Ele começa aqui em 0? Não. Ele começa aqui, ó. Aí eu tenho que saber qual é esse ângulo. Mas eu já sei pelo menos onde é que ele termina. Qual é o ângulo que ele termina? Qual é o ângulo que ele termina? 90 graus, ou π sobre 2. Então, aqui, ó, eu coloco π sobre 2. Tá, mas como é que eu vou saber onde é que ele começa? Gente, isso aqui é a função identidade. Então, qual é esse ângulo aqui? 45 graus. Tá, vou colocar aqui, ó, π sobre 4. Tá, esse aqui é o coeficiente angular da função identidade. É 45 graus.
Outra forma de você ver isso é só você lembrar daquela relação lá, ó, tangente de θ é y sobre x. Mas no caso do x ser igual a y, então é a mesma coisa, então vai dar igual a 1. Quando é que o ângulo faz com que a tangente seja 1? Π sobre 4, 45 graus. Tá? Então, θ ele vai de π sobre 4 até π sobre 2. Então, a área dessa região vai ser integral de 0 a raiz de 2, π sobre 4 a π sobre 2, e aqui ó, da função 1. Só que eu não transformei para coordenadas polares, então essa função 1 vou ter que multiplicar pelo jacobiano. Então aqui vai ficar r dr dθ. E assim você calcula a área. Só que nesse caso, gente, eu nem vou calcular. Isso aqui ó, você pode fazer em casa, dever de casa, termine essa integral. Nessa situação aqui, se você vê que é uma região onde você já saberia calcular a área, usando fórmulas do ensino médio, você pode usar. Se eu só pedir calcule a área, não disse como você tem que calcular a área, você já sabe usar de uma outra forma, pode fazer de outra forma. Porque, por exemplo, mesmo que você não soubesse cálculo, mas se eu te pedisse isso daqui, ó, calcule para mim a área dessa região. Isso aqui não é uma seção circular, um pedaço do círculo? É, né? Isso aqui é o quê? É metade do círculo, gente, isso aqui? Não. É um quarto do círculo? Não. É um oitavo do círculo? É um oitavo. Né? Porque eu peguei ó, o primeiro quadrante e dividi ele exatamente no meio. Então, isso aqui é um oitavo da área do disco, ou da área do círculo. Então, outra forma de você calcular, neste caso, como eu só quero a área da região, seria π vezes r ao quadrado, no caso, raiz de 2 ao quadrado, dividido para 8. Isso aqui vai dar π sobre 4. Que aqui vai ficar 2 sobre 8 aqui, simplificando. Então, você tem duas formas de calcular essa área dessa região. Ou usando a integral, ou já fazendo assim. Você também consegue. Não tem problema. Se você já enxergou que poderia fazer dessa outra forma e fizer na prova, você vai ganhar a mesma pontuação. Tá bom? Desde que você faça corretamente também, da outra forma. Tá? Também não é... Se for errado de outra forma, aí é pior. Melhor... Se for para errar, melhor fazer por integral, então. Que pelo menos por integral, eu consigo considerar algumas coisas. Agora, se você for, não, vou fazer desse jeito meio mais simples, e errou, aí é mais difícil de eu considerar alguma coisa. Tá? Então, faça se você tiver segurança. Gente, nessa parte final da aula, eu queria resolver aqui duas questões que vai trazer uma função polar, que eu estou devendo isso para vocês. Então, a gente vai resolver isso agora. Então, olha só, olha essa terceira questão. Calcule a área de um cardioide dado pela curva polar, ele me dá aqui, ó, R igual a 1 mais seno θ. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Ó, perceba que isso aí é uma função polar, né? Uma curva polar. Bom, tem mais de uma forma de você resolver uma questão dessa, que envolve uma curva polar. Eu vou ensinar uma que eu acho que talvez seja mais didática. Ó, então, ele quer a área de um cardioide, que é dado pela curva polar R igual a 1 mais seno θ. Olha, gente, para você desenhar uma curva polar, você tem que lembrar que esse θ aqui é o ângulo de rotação. E o raio é a distância para a origem. Então, conforme você vai mudando o ângulo de rotação, a distância para a origem vai aumentando ou diminuindo. Então, por exemplo, se você tem aqui uma função, sem ser essa daqui. Mas, por exemplo, quando você está na rotação 0, talvez a distância seja 3. Quando você está na rotação 45 graus, talvez a distância já seja, sei lá, uma distância de 6. E aí, conforme você vai rotacionando, a distância vai aumentando ou diminuindo. Então, no final, você pode ter uma curva assim, ó. Ok? Conforme você vai rotacionando, a distância pode ir aumentando ou diminuindo, a distância para a origem. Isso é uma função polar. Então, a distância para a origem vai depender do seu ângulo de rotação. Conforme você for rotacionando, a distância vai mudando, vai alterando. É isso que está acontecendo. Para você desenhar uma curva polar,
é importante até você usar as coordenadas cartesianas. Então, olha só. Porque perceba que aqui a distância ela vai mudar conforme a função seno. E você sabe que a função seno ela vai alterando, de -1 a 1. E a distância vai alterando também por causa dela. Então, seria interessante para você pegar aqui e desenhar o gráfico da senoide. Isso vai te ajudar na hora que você for fazer a curva polar. Então, por exemplo, digamos que eu vou colocar aqui, ó. Vou desenhar aqui o gráfico da senoide, ou seja, esse eixo aqui é o eixo θ, esse aqui vai ser o eixo R. Então, eu vou desenhar isso aqui como se fosse y igual a 1 mais seno x. É isso que eu vou fazer. Você até sabe como é o gráfico disso aqui, né? É uma senoide deslocada uma unidade para cima. Então, ó, vou separar isso aqui em 0, depois π sobre 2, depois π, 3π sobre 2, e por último, 2π. E vamos lá, vamos para esses valores principais aqui, vamos calcular logo o valor aqui do R. Então, ó, aqui, quando eu tenho o θ igual a 0, seno de 0 é 0. 0 mais 1 vai dar 1. Então, bora dizer que 1 está bem aqui. Então, ó, bem aqui, esse ponto faz parte da minha curva, do meu gráfico. Agora aqui, no primeiro quadrante, o seno ele vai aumentando de valor, até chegar em π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, 1 mais 1 vai dar 2. Então, vamos dizer que o 2 está bem aqui, ó. Então, aqui, o valor do seno vai chegar bem aqui. Depois, volta para π. Seno de π é 0 de novo. Então, volta para o valor 1. Depois, vai para 3π sobre 2. O seno agora é -1. -1 mais 1 é 0. Então, ele vai bater aqui no eixo. Por fim, 2π, seno volta para 0 e o R vai dar 1. Bem aqui. Então, ó, unindo aqui conforme a minha senoide, eu vou ter isso daqui. Tá? Então, esse é o gráfico desta função. É o gráfico da função, mas não da curva polar ainda. Agora que eu vou fazer a curva polar. Então, vamos colocar aqui. Olha só, gente, agora sim, eu estou no eixo aqui, x e y, e eu vou desenhar minha curva polar. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar a partir do eixo x aqui, que é meu eixo polar, e aí vocês vão ver que a minha distância vai aumentar ou diminuir. Quando eu estou na rotação 0, por isso que eu vou usar esse gráfico aqui como base, na rotação 0, a distância para a origem é 1. Então, na rotação 0, a distância para a origem vai ser 1. Então, vamos dizer que 1 está bem aqui, ó. Então, na rotação 0, eu estou bem aqui na curva polar. Aí eu vou rotacionar aqui no primeiro quadrante, ó. Conforme eu vou avançando na minha rotação, o que vai acontecendo com a minha distância? Ela vai aumentando ou diminuindo a minha distância? É só olhar para cá, ó. No primeiro quadrante, a minha distância vai aumentando. Até, ó, quando eu chegar em 90 graus, que é bem aqui em cima do eixo Y, a minha distância vai ser quanto? Vai ser 2. Então, eu volto aqui para o eixo Y, marco aqui o ponto 2, e eu digo que daqui para cá, ó, a distância só foi aumentando, até chegar no 2. No segundo quadrante, que é esse pedaço bem aqui, ó, de 90 graus até 180 graus, a distância ela volta a diminuir, até chegar em 1 de novo, em 180 graus. Então, quando eu estou aqui, ó, rotacionando, ela vai diminuir até voltar para a distância 1, que nesse caso aqui é -1, né? Então, aqui, ó, volto a andar até chegar aqui. No terceiro quadrante, olha só o que vai acontecer, que é esse pedaço bem aqui, de 180 até 270. A minha distância vai continuar diminuindo, até chegar em quanto a distância? Em 0. A distância vai zerar. Então, nesse pedaço aqui, ó, eu vou continuar rotacionando, ela vai diminuir, até ela zerar. Quando zera, é porque ela chegou na origem. Então, ó, bem aqui vai ser algo mais ou menos assim, ó.
e chegou na origem. E no último quadrante, que é esse pedaço aqui, ela sai do 0 e começa a aumentar, até voltar para 1. Então, ela sai do 0, a distância começa a aumentar até voltar para o valor 1. Então, essa daqui é a nossa região. Esse gráfico aqui que vocês estão vendo é o cardioide. Ele é dado por essa função aqui, tá? Então, perceba que essa função polar, ela me dá esse gráfico. E esse gráfico, ele me dá essa região aqui todinha, ó. Aí, o que ele quer saber é qual é a área dessa região. Aí, nesse caso, eu vou usar coordenadas polares para resolver isso daí. Então, usando coordenadas polares, eu sei que o θ, ele está entre 0 e 2π, porque eu rotacionei completamente para chegar na região. Só que, e o R? O R ele vai estar entre quanto e quanto? Bom, nesse caso, você tem que ver, o R começa a origem faz parte da minha figura? Faz. Então, o R começa em 0. E ele termina onde? Em qual valor? Você vai dizer, depende, professor. Porque ele pode terminar aqui no valor 1, ou ele pode terminar no valor 2, ou no outro valor. Enfim, como é que eu vou saber? Nesse caso, você vai precisar caminhar na sua figura a partir da origem radialmente, na direção do raio. Então, por exemplo, a minha pergunta que eu faço para você é, digamos que você estivesse aqui na origem e você escolher uma direção para caminhar, uma direção radial. Pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa daqui. Você concorda comigo que para cada direção que você escolher, você pode ter um valor diferente, um valor final de raio? Sim, né? Mas uma coisa é certa, você sempre vai esbarrar nessa curva. Sim ou não? Você sempre vai esbarrar nessa... E quem é essa curva? É essa daqui. Então, o nosso raio, ele está entre 0 e 1 mais seno θ. Ou seja, ele está entre funções polares. Então, isso aqui já não é mais um retângulo polar. Isso aqui é uma região polar. Então, na hora que eu for integrar, obrigatoriamente eu vou começar integrando em R e depois em θ. Então, a área da minha figura vai ser integral dupla. O R está entre 0 e 1 mais seno θ. E o θ está entre 0 e 2π. A minha função é 1, só que eu não posso esquecer do jacobiano. Tá? O jacobiano sempre aparece, mesmo que a função seja 1. dr dθ. Aí agora, ó, não posso separar em duas integrais, porque eu estou entre uma função aqui. Então, vou logo calcular aqui o valor, a integral do R. Vai ficar a integral de 0 a 2π, R ao quadrado, sobre 2. Isso de 0 até 1 mais seno θ. Bom, isso aqui é uma constante, né? Então, posso escrever assim, área igual a meio, integral de 0 a 2π. No lugar do R, eu vou colocar 1 mais seno. Então, vai ficar 1 mais seno ao quadrado. Aí eu faço quadrado do primeiro, mais 2 vezes meio pelo segundo. Meio, integral de 0 a 2π. Quadrado do primeiro é 1, mais 2 vezes seno. Mais, vou colocar aqui embaixo, seno ao quadrado. Tá? A gente está com isso daqui. Gente, aí presta atenção, porque aqui ó, é de 0 a 2π. Vamos olhar para cada função dessa. Olha essa função aqui, a função seno. Quando você integra a função seno de 0 a 2π, você acha que vai dar quanto? Vai dar 0. Né? Então, fique de olho quando a função é seno ou cosseno, e o intervalo de integração é o período delas, que quando você integra, vai dar 0. Então, aqui, ó, pelo menos essa parte do meio, eu já sei que vai zerar. E eu não me preocupo mais com esse meio, só me preocupo aqui, ó, com 1 e com esse daqui. Então, vai ficar área igual a meio, integral de 0 a 2π, 1, né, que foi o que sobrou aqui, mais seno ao quadrado. Mas quem é seno ao quadrado? Tem que aplicar aquela identidade, que é meio menos meio cosseno de 2θ. Gente, de novo, ó, cosseno de 2θ de 0 a 2π. Você acha que vai dar quanto isso aqui? Vai zerar de novo.
Ah, professor, mas se eu não souber na prova, não tem problema. Se você não souber, é só integrar. Aqui vai ficar. Qual é a integral disso daqui? É seno, ó, a integral disso aí é seno de 2θ sobre 2. Só que na hora que você for aplicar os intervalos, quanto é o seno de 4π? É zero. O seno de zero é zero também. Então, isso daqui também vai zerar. Aí olha só quem sobrou, só a constante aqui, ó, 1 mais meio, que é 1,5, ou 3 sobre 2. Então a gente ficou assim, ó, gente, a área ficou meio, integral de 0 a 2π, e aqui ficou 3 sobre 2. A integral vai ser 3 sobre 2 vezes θ, então vai ficar meio, aqui eu já vou colocar, né, 3/4. 3/4, que é a multiplicação desses, vezes θ de 0 a 2π. Claro que aqui vai dar 2π, e aí a área final vai ser 3 sobre 2π. Aqui eu vou colocar a unidade de área. Pronto. Todo mundo entendeu? Diga. Nas polares, ainda existe questão dos tipos que influencia na hora de integrar? Boa pergunta. Nas polares, a gente não classificou em tipo 1 e tipo 2. Por quê? Quando você tem uma região polar, ao invés de uma curva, ao invés de uma retângulo polar, você tem uma região polar, o R que vai estar entre funções e não θ. Porque o θ vai ser mais difícil de você escrever em função de R. Não é problema. Mas o melhor mesmo, na hora que você for desenhar a sua região, é deixar o θ ficar entre constantes e não em função de R, ou seja, ele ficar ali rotacionando livremente, e o R ficar em função dele, que vai ficar mais fácil. Então, geralmente, quase sempre, quando você for integrar aqui, você começa integrando em R, depois integra. Por isso que a gente não dividiu em tipo 1 e tipo 2 nesse caso, tá bom? Vamos para a nossa última questão, que também é uma curva polar. Essa daí, ó. Calcule a área de uma rosácea de 4 pétalas. Aí ele me dá aí a função. Isso aí é para encerrar a aula de hoje e para encerrar o assunto de integrais duplas. Bom, a ideia é a mesma, só que é outra curva. Então, a curva agora é R igual ao cosseno de 2θ. Aí eu vou aplicar o mesmo raciocínio. Bora logo para cá. Eu vou já desenhando aqui. Ó, vou pegar aqui o eixo, de novo, vou colocar aqui θ e o R. Aí o que eu vou desenhar é o gráfico aqui desta função só para o intervalo de 0 até 2π. Já que na hora que eu for rotacionar, eu vou rotacionar de 0 até 2π. Dá uma volta completa, e uma única volta apenas. Mas eu já sei que o cosseno ele vai variar entre os valores -1 e 1. Então eu já vou colocar isso na imagem. Ó, vamos dizer que 1 está bem aqui. Então, -1 está bem aqui. Então, essa linha aqui seria a linha do 1. Essa linha aqui seria a linha do -1. Então, eu sei que o meu valor vai estar entre 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0 e assim por diante. Seguir o ciclo da função cosseno. Quando é que isso vai acontecer? 0π sobre 2? Não, porque agora é 2θ. Então, vai acontecer em 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4. Então, eu vou dividir isso aqui em 8 intervalos. Então, ó, o primeiro intervalo π sobre 4. O segundo intervalo é o intervalo π sobre 2. O terceiro intervalo, 3π sobre 4. O quarto intervalo, π. O quinto intervalo, 5π sobre 4. O sexto intervalo, 3π sobre 2. Ó, percebe que eu vou precisar de mais espaço aqui.
Então, aqui, o sétimo intervalo, 7π sobre 4, e o último intervalo, 2π. Então, ó, por quê? Como é que eu estou multiplicando por 2? De 0 até π, ele já vai completar um ciclo. E de π até 2π, ele vai completar outro ciclo. Então, de 0 a π, eu vou ter uma cossenoide aqui, e de π a 2π, de novo. Tá? Então, vamos lá. Quando o ângulo é 0, aqui eu tenho cosseno de 0, que é 1. Então, ele começa aqui em cima. Quando ele chega em π sobre 4, é o cosseno de π sobre 2, porque multiplica por 2, que é 0. Então, vem para cá. Aí, quando é π sobre 2, aí fica cosseno de π, que é menos 1. Aí, aqui, ó. Aí, quando é 3π sobre 4, multiplicado por 2, é 3π sobre 2. O cosseno é 0. E quando é π, multiplicado por 2 é 2π. Aí, ele volta para o 1. Tá? Então, ou seja, a curva ela faz isso daqui, ó. Isso é uma cossenoide. É um período completo. E como eu disse, ó, de π a 2π, ela vai fazer outro movimento desse. Aqui, 5π sobre 4, ela volta para 0. 3π sobre 2, ela volta para menos 1. Aqui, 7π sobre 4, vai voltar para 0 e depois vai voltar para 1. Então, aqui, ó, só vou repetir. Pronto. Então, esse aqui é o gráfico para essa função. Isso aqui, considerando que aqui o eixo é o θ e ali é o R. Agora, eu vou fazer a curva polar e esse gráfico aqui, ele vai me ajudar. Então, vamos colocar aqui. Para fazer esse gráfico, ao invés de eu dividir isso aqui em 4 quadrantes, eu vou dividir isso aqui em 8 pedaços. Então, aqui, ó, vou dividir aqui e vou dividir aqui. Tá? Então, eu vou ter essa região, essa daqui, essa e essa. 8 regiões. Essa primeira região, ó, eu começo na rotação 0. Quando eu estou em rotação 0, a minha distância para a origem é 1. Então, venho aqui e marco a distância 1. Aí, ó, nessa primeira região, eu estou indo de 0 até π sobre 4. Perceba, ó, que de 0 até π sobre 4, a minha distância vai fazendo o que com ela? Vai diminuindo até chegar em 0. Então, nesse primeiro pedaço aqui, ele passa de 1 para 0. Então, ele faz assim. Esse movimento. Agora, eu vou vir para cá, ó, para essa região, que vai de π sobre 4 até π sobre 2. De π sobre 4 até π sobre 2, perceba que o raio ele vai de 0 a menos 1. Em termos absolutos, ou seja, se eu for ignorar o sinal, é como se a distância fosse aumentando, de 0 até 1. Só que, pelo sinal, isso aqui é negativo. Então, em outras palavras, é como se a minha distância está aumentando, mas do lado negativo. Então, ao invés de eu pegar essa região aqui, eu vou espelhar para o lado oposto. Então, o raio está aumentando, mas não assim. Ele está aumentando para cá, para esse lado aqui. Tá? Então, ao invés de desenhar aqui, eu vou desenhar aqui embaixo. Ó. Então, ele vai de 0 e ele volta para 1. Para cá. Mas eu ainda estou nesse ângulo aqui. Ó. Eu estou nessa parte de rotação. Só que eu desenhei do lado contrário porque meu raio é negativo. Agora, ó, de π sobre 2 até aqui, 3π sobre 4, o que acontece? O raio ele passa de menos 1 para 0. Tá? Então, a distância vai diminuindo e do lado negativo. Então, ao invés de eu desenhar aqui, eu vou desenhar aqui. Ó. Então, a distância vai de 1 para 0. Pronto. Mas não esquece que eu estou aqui. Ó. Agora, eu vou fazer daqui para cá. Ou seja, de 3π sobre 4 para π. Aí aqui pelo menos é positivo o raio, né? Aí já não confunde tanto. Nesse pedaço, o raio vai de 0 para 1. Tá? Do lado positivo mesmo. Então, daqui vai de 0 para 1. E chega aqui. Aí nesse pedaço aqui, o raio volta de 1 para 0. Tá aqui. Quando chega nessa região aqui, gente, que vai desde 5π sobre 4 até 7π sobre 4, de novo, ó, é o lado negativo. Então, ele vai de 0 para 1 e depois volta para 0.
Então, ao invés de eu desenhar aqui, eu vou desenhar aqui em cima, porque o raio é negativo. Então, vai ficar assim, ó. E agora eu estou aqui. Só falta esse último pedaço. Aí, nesse último pedaço, que vai de 7π sobre 4 até 2π, o raio é positivo. Então, vou desenhar naquela região mesmo, e ele vai de 0 para 1. Então, ele vai de 0 até chegar em 1. Aqui. Então, isso daqui é uma rosácea de 4 pétalas. Como é que a gente consegue ela? Pela curva polar R igual a cosseno de 2θ. Então, a região que ele quer que eu descubra a área é essa região da rosácea. Aí, claro que isso aqui é uma curva polar, então eu vou usar coordenadas polares. Aí eu já sei que o θ ele foi de 0 a 2π. Já o raio, ó, a origem faz parte, então o raio vai de 0. E ó, caminhando radialmente, eu sempre vou bater na rosácea no final, ó. Então o raio ele sempre para no limite máximo da rosácea, que é o cosseno de 2θ. Então agora eu vou montar a minha integral para finalmente calcular essa área. Mas assim, essa aí é o principal, isso daqui, né? Se você entendeu isso daí, você tá muito bem. Se você não entendeu, não se preocupe. Depois você pode revisar com calma toda essa aula e essa parte. Então, ó, a nossa área vai ser integral dupla. O R está de 0 até o cosseno de 2θ. E já o θ vai de 0 a 2π. Aqui a função é 1, porque eu estou falando de área. Só que como eu transformei para coordenadas polares, tem que ter o R aqui, que é o jacobiano. Então ficou assim. Como isso aqui é uma região polar, não posso separar em duas integrais. Deixa assim mesmo. E agora eu vou integrar em R. Então vai ficar a integral de 0 a 2π, R ao quadrado sobre 2, isso de 0 até o cosseno de 2π. Ou 2π não, 2θ. Bom, isso aqui é constante, vou até tirar da integral. Vai ficar meio, integral de 0 a 2π, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado de 2θ. Bom, e agora? Gente, quando você tem cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, você vai ter que aplicar aquela identidade, que vai ficar meio, nesse caso, mais meio. Então, aqui vai ser meio, integral de 0 a 2π, e aqui vai ser meio, mais meio do cosseno de 4θ dθ. Ó, aqui ficou 4, porque é sempre o dobro do ângulo aqui, tá, gente? Então tá, vamos lá. Aqui vai ficar seno de 4θ sobre 4, né? Ou, né, se você ver também, né, ó, de 0 a 2π, quanto é que vai dar esse cosseno aqui, gente? Quanto é que vai dar esse cosseno de 0 a 2π? Vai dar 0. Né? Porque ele vai completar exatamente uma quantidade de períodos. Ou também a pessoa, mas se eu quiser calcular, posso? Pode. Vamos calcular. Fica área igual a meio. Aí ali vai ficar θ sobre 2 mais seno de 4θ sobre 8. De 0 a 2π. Por que ficou 8 aqui? Porque a integral disso é seno de 4θ sobre 4. Já tinha um 2 aqui, ficou 8. Aí tá, vamos lá. Só que, ó, quando eu colocar 2π, vai ficar seno de 8π, que é 0. E quando eu colocar 0, vai ficar 0 também. Então, já sei que essa parte aqui é 0. E aí eu volto para cá, então. Quando eu colocar 2π, vai ficar só π, que vai dividir com esse 2. Então, no final, a minha área vai ficar π sobre 2. Unidade de área. Então, essa daqui é a nossa resposta final. Pronto. Alguma pergunta? Gente, então é isso. Boa prova. Até semana que vem.